E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de história aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o processo de colonização do Brasil. Eu terminei a última videoaula dizendo que o Brasil foi esquecido pela coroa portuguesa durante 3 décadas, porque só a presença do pau-brasil não justificava grandes investimentos comparado com a rota comercial do Mediterrâneo. E outras nações, como a França e a Inglaterra, não estavam satisfeitas com o Tratado de Tordesilhas, que literalmente dividiu o mundo entre espanhóis e portugueses, entre domínio da Espanha e de Portugal. E esses países, principalmente a França, deixou que navios ficassem no litoral brasileiro para contrabandear o pau-brasil. E devido a essa presença constante, frequente de estrangeiros aqui no litoral brasileiro, e também o medo desses estrangeiros tomarem posse dessa terra, Portugal começou o processo de colonização do Brasil para tomar posse definitivamente dessa terra. Na década de 1530, começaram as expedições guarda-costas, que tinham a função de defender o litoral brasileiro dos estrangeiros. Dom João III, o rei de Portugal na época, ele deu para Martim Afonso de Souza a função, a missão de firmar definitivamente o domínio português no Brasil. A expedição de Martim Afonso desembarcou no Brasil em outubro de 1532. E a sua missão de explorar e defender o litoral brasileiro e para garantir a colonização portuguesa, para garantir o domínio português no Brasil, fracassou, assim como as outras expedições de guarda-costas. E Dom João III instituiu o sistema de capitanias hereditárias para garantir o processo de colonização do Brasil. A primeira capitania hereditária criada no Brasil não foi nessa época, foi na época do Dom Manuel I, foi em 1504. Foi a ilha de São João da Quaresma, ela foi doada para o Fernão de Noronha. Hoje essa ilha tem o nome de Fernando de Noronha. O Fernão de Noronha era um comerciante português. Ele e outros comerciantes tinham assinado um contrato com Dom Manuel I, dizendo que eles podiam vir para o Brasil, explorar o pau-brasil para poder comercializar ele. E em troca eles deveriam pagar impostos para a coroa e assegurar o domínio econômico de Portugal. Então, a primeira capitania hereditária criada no Brasil foi a ilha de São João da Quaresma em 1504, doada para o comerciante Fernão de Noronha. Com a morte de Dom Manuel I, seu sucessor, Dom João III, ele se deparou com o reino vivendo uma crise econômica. O comércio na Índia estava sofrendo muita crise. Eles não tinham mão de obra suficiente, eles não conseguiam nem produzir o suficiente para o seu consumo, eles tinham que comprar as coisas de outras nações. E além disso tudo, ainda tinha a questão dos estrangeiros invadindo o litoral brasileiro para extrair o pau-brasil, para contrabandear o pau-brasil. Então, o Dom João III começou a olhar para o Brasil com interesse. Ele enxergou o processo de colonização como uma solução tanto para resolver a crise econômica de Portugal, por meio da extração do pau-brasil, quanto para resolver a questão do domínio definitivo de Portugal no Brasil. Martim Afonso de Souza
era de uma família da alta linhagem. Ele já era conselheiro da coroa portuguesa e ele era casado com a Ana Pimentel, uma mulher da nobreza espanhola. Martim Afonso tinha por volta dos 30 anos quando recebeu a tarefa do rei de explorar, de começar o processo de colonização do Brasil e defender o litoral brasileiro desde o litoral do Rio da Prata. E ele escolheu como núcleo da sua missão a ilha de São Vicente por vários motivos. Os principais eram o clima, que o clima era temperado, era um ponto que os portugueses já conheciam e também tinha portugueses que já viviam lá, como é o caso do João Ramalho e do Antônio Rodrigues, que eles conviviam e eram respeitados pelas comunidades indígenas. Martim Afonso nomeou juízes e tabeliões, espécie de escrivão. Ele construiu igrejas, ele distribuiu terras entre seus homens e ele também investiu na agricultura como uma forma de atividade econômica, iniciando dessa forma o plantio da cana-de-açúcar. Essas distribuições de terras que o Martim Afonso fez eram conhecidas como sesmarias e elas não eram hereditárias, era mais uma forma que ele encontrou de assegurar a posse da terra. Enquanto que a ilha de São Vicente entrava nos moldes de vida do estilo de vida português, o norte do território continuava esquecido pela coroa e isso demonstra a insuficiência dessas expedições para colonizar o Brasil, para assegurar a posse de Portugal. Havia chegado no Brasil uma nau francesa com a permissão do Francisco I, o rei francês, para contrabandear. E quando essa nau estava retornando para a França, eles foram aprisionados por uma esquadra portuguesa. Eles estavam com 5.000 toras do pau-brasil e eles foram levados para Lisboa. Nesse momento, o Dom João III, ele descobre que a França tinha tomado posse de uma antiga feitoria no Pernambuco. Nesse momento, o rei escreve uma carta para o Martim Afonso, mandando o colonizador instituir o sistema das capitanias hereditárias no Brasil. Esse sistema já havia sido realizado com sucesso nas ilhas das Canárias e de Madeira. O território da América Portuguesa foi dividido entre 14 capitanias, com 50 léguas, essas capitanias, né? E elas variavam entre 20 a 100 léguas de largura. E essas capitanias foram doadas pela coroa portuguesa para 12 donatários. Esses donatários eram uma espécie de lugartenente. Eles tinham obrigações e deveres. Eles tinham que fazer com que a capitania prosperasse. Era proibida a venda ou a compra de mais terras. A transmissão dessas terras era feita apenas para o filho mais velho, não podia ser repartido com outros herdeiros. E esse donatário que fosse desleal ao rei, ou que abandonasse a capitania, ou que utilizasse indevidamente dessas terras, perderia a posse da capitania, e essa capitania retornaria às mãos da coroa portuguesa. Havia um alvará especial da coroa portuguesa que determinava que essas capitanias hereditárias instaladas no Brasil fossem um local de couto e omísio para criminosos portugueses. Ou seja, o Brasil virou um local de esconderijo, de fuga
para os criminosos, mesmo aqueles condenados por pena de morte. Só não podiam vir morar aqui no Brasil os criminosos que foram condenados por moeda falsa, por traição, por sodomia e heresia. O resto podia escolher morar aqui no Brasil. E depois de 4 anos morando aqui no Brasil, eles podiam viajar para Portugal uma vez a cada 4 anos, mas sempre retornando aqui para o Brasil. O sistema de capitanias hereditárias aqui no Brasil durou apenas 14 anos. 8 capitanias não foram colonizadas. A capitania de São Vicente, dada por Martim Afonso, apresentou algum progresso, mas a capitania que mais se destacou foi a capitania de Pernambuco, que foi doada por Duarte Coelho. Duarte Coelho, ele tinha uma grande visão administrativa. Ele buscou diversificar a agricultura, incentivou a busca por metais preciosos. Ele também investiu na navegação, para desenvolver a navegação, para poder abastecer as capitanias vizinhas, e ele também construiu 5 moedas de açúcar. O fracasso das capitanias hereditárias pode ser explicado por diversos fatores, como, por exemplo, a falta de recursos financeiros, a falta de talento administrativo dos donatários, a distância entre a colônia e a metrópole, os conflitos com os indígenas e também a falta de um órgão central de justiça e defesa para comandar essas capitanias. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima aula!